A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje vamos falar com o cantor e compositor baiano Ian Lacerre. Na área musical desde 2014, ele está preparando o lançamento do terceiro álbum, Meu Único Medo é Primavera, com o single Eu Vim Pra Cantar. Um papo sobre sua trajetória musical, a gravadora sueca que o apoia e a sonoridade do mais recente trabalho, fruto da convivência em São Paulo com novos músicos ao seu redor. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje nós vamos conversar com o cantor, compositor baiano Ian Lacerre. Tudo bem, Ian? Bem-vindo aqui na Rádio Brasil Atual, também aqui no YouTube. Ele vai falar do mais recente trabalho, ele está lançando o single Eu Vim Pra Cantar, que faz parte do próximo álbum que ele vai lançar no ano que vem, que chama assim, Meu Único Medo é Primavera. Vamos contar um pouquinho a história do Ian. Bem-vindo, Ian. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Tudo bem? Bem-vindo aqui, bom? Você vai contar suas histórias aqui, o disco bem legal que você está lançando, esse novo single. E eu estava comentando aqui, você antes de começar, né? Que eu estava ouvindo o disco todo, que a gente vai ouvir o Átimo, né? Que é o seu segundo disco. O primeiro foi Sonoridade Pólvora, né? De 2017. Depois o Átimo, 2020. E agora você vai lançar em 2023 o mais recente, que vai ser o Meu Único Medo é Primavera. E está lançando já, antecipando o trabalho do ano que vem. Eu Vim Pra Cantar. Agora, o som mudou muito, né? É muito louco, né? O artista vai se transformando, vai gravando, já muda o som. Por que que isso aconteceu, Ian? Primeira pergunta. Olha, eu fico muito feliz. Bem-vindo primeiro. Primeiramente, olá, ouvintes da Rádio Brasil Atual, muito prazer. Estou muito feliz em estar aqui pelo convite também, de estar podendo falar um pouquinho desse trabalho. Eu fico muito feliz, Colibri, que você percebeu essa mudança, né, que está nessa parte estética sonora, porque era um dos meus objetivos, transformar um pouco essa sonoridade que eu venho construindo ao longo desses anos, né? Como você falou bem, a Sonoridade Pólvora e o Átimo, eles fazem parte, talvez, de uma cadeia criativa parecida. Nesse álbum que eu estou, Meu Único Medo da Primavera, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de produzir também musicalmente o trabalho, né? E eu convidei o Rafa Castro, que os outros trabalhos, falando um pouco do Átimo de sonoridade, eles foram produzidos pelo Sebastian Notini, que é um produtor sueco, radicado na Bahia, né? Uma pessoa, inclusive, que vem fazendo história na música brasileira. Ele vem produzindo álbuns muito importantes, assim, que tem repercussões nacionais e internacionais, nacional e internacionais. E esse álbum foi o primeiro álbum que a gente não trabalhou junto, nesse caso. A gente já chegou até a trabalhar junto, na parte da pré-produção, mas na produção musical eu convidei o artista, compositor também, Rafa Castro, que é um compositor mineiro, que tem também um trabalho autoral lindo, e a gente tem mais ou menos a mesma idade, então ele é pianista, então a gente teve um outro tipo de pré-produção e produção desse trabalho, que resultou nessa mudança estética, né, no som da gente. Assim. E é assim mesmo, quer dizer, os músicos que vão ao seu redor, você vai trabalhando junto com eles, vão te influenciando e o seu som vai modificando também. Isso é natural, né? Sim. Você está com um grupo, você tem um tipo de som, aí você passa para outro grupo. Isso também tem a ver com você vindo para São Paulo, depois você vai contar essa história que você morou na Chapada Diamantina e tal. Tem a ver também com essa mudança de ares, saindo da Bahia? Isso tudo tem a ver também, não? Tem tudo a ver, principalmente pelo momento político que a gente está vivendo, né? Que a gente teve esse lockdown, né? Que foi uma transformação, acho que na vida de todo mundo, né? Não só na minha, mas todo mundo teve que lidar com esse novo paradigma. E isso, sem sombra de dúvidas, influenciou no outcome assim, da obra, né? Influenciou tanto nas composições, tanto quanto na forma de ver o mundo, na forma de compreender mesmo a nossa existência, como nós somos, o que é que nós de fato. Porque a nossa vida, a vida de muitas pessoas, infelizmente, não deu certo e a gente teve uma tragédia, né, nesse sentido, e a gente teve que ressignificar as nossas próprias existências, eu acho. Não tem como isso não repercutir no nosso trabalho artístico, claro. Sabe?
tanto na poética, na parte da poética, quanto na parte também estética. Então, por isso que eu reafirmo que foi fundamental essa transformação, assim, e essa nova tentativa de lançar um trabalho no mundo, assim. É legal, porque realmente, e a gente mesmo estava discutindo hoje com um grupo anterior, aqui a professora Regina Machado, da Unicamp, o Mário Manga, né? Foi uma entrevista que fizemos aqui recente, e eles estavam comentando dessa questão de ter um cancioneiro da pandemia, em função se a gente, quando for analisar, né, no futuro, o que está acontecendo agora na música, certamente a gente vai identificar um cancioneiro muito específico, falando de temas, né, como isolamento, finitude, questões de saúde mental, né, enfim, principalmente o isolamento, né, que é uma coisa que pega muito, e também o jeito das pessoas encararem esse momento, né, que foi a pandemia. Ainda estamos em pandemia, é bom dizer que estamos nessa transição, mas, né, isso tudo afetou, né, o trabalho do artista. O artista ficou muito sensível Foi o a isso, primeiro setor, naturalmente. inclusive um dos primeiros Claro. setores a ser afetado, porque o nosso trabalho depende do público, né? Depende do público ir aos locais, inclusive teatros, que são lugares fechados, que foi o primeiro lugar, um dos primeiros lugares a serem desativados, né? Nesses anos todos. Então, agora que nós estamos voltando a poder nos apresentar, a mostrar ao vivo, que essa parte do público, o artista, talvez seja a matéria-prima, né, do nosso fazer. Exato. Então, E é muito o ano que interessante vem, essa observação. quando você lançar, você vai lançar você está lançando em pílulas, né? Está lançando Eu Vim para Cantar, esse single, né? Do novo trabalho. Você vai lançar depois de lançar vários singles, você vai lançar o álbum completo? Qual que é a estratégia? Você vai. Perfeito. A gente vai lançar, a gente já lançou agora, Eu Vim para Cantar, nessa primeira semana de novembro. Aí a gente vai, dia 25 de novembro, vamos lançar Brachas, que é um outro single. No dia 16 de dezembro, Corpo a Corpo. E em janeiro, no dia 27, vamos lançar o álbum inteiro, com outros Opa. materiais também, além do áudio, vamos lançar um mini doc, né, que a gente produziu na Bahia, que é um material bem bacana que a gente vem Legal. Sempre uma coisa, preparando. um visual junto é bem legal, né? Ajuda muito a artista. Hoje é fundamental, né? Hoje em dia a gente precisa, a gente tem que estar aliado ao Legal. E aí audiovisual, ao você, cinema. quando tiver todo o disco lançado o ano que vem, você já vai no estúdio, né, da rádio para você fazer um som com o teu violão ao vivo lá. Vai ser bem legal a gente recebê-lo, Será um né? prazer Vai enorme. ser muito Já gostei legal para. muito de você, Colibri. Vai ser muito legal. E aí, eu conheço os músicos que estão tocando com você. Aí o Igor Pimenta já conheço há um tempão já. Um Bitomania querido. com o amigo lá, o contrabaixista, figuraça, né? Já Bom, teve com e a gente. gênio, né? Muito. Eu Toca vejo, eu muito. vejo os músicos como artistas também, né? Eu não vejo eles só como instrumentistas, músicos. Eles são verdadeiros artistas, porque eu vi na hora da gravação o quanto eles se doaram ao trabalho e o como eles contribuíram também nessa parte Uhum. criativa. Não só na execução, tipo, execute tal coisa, mas a contribuição, a experiência, as sugestões que foram muito bem aceitas. Então, esse álbum, ele, embora a gente tenha encabeçado a produção, cada músico participa de uma forma muito efetiva para chegar nesse resultado que você falou É que é legal. diferente, né? E tem esse espírito de camaradagem que vocês têm também, né? Quando você fala da doação do artista, é que vocês da mesma geração, né? Vocês trabalham um com o outro, um ajudando o outro, que é necessário nesse momento. Um dá a mão para o outro para seguir no projeto. Isso é muito Uma legal. É coisa, uma coisa. uma, Fale. uma coisa interessante que eu tenho nesse álbum é que na pré-produção, eu estava com o Rafa Castro, a gente estava levantando, elencando os músicos, né, que iriam participar. Aí eu disse assim para ele, olha, a gente tem uma condição aqui. Para o músico participar, ele tem que fazer um requisito fundamental aqui, um pré-requisito, que é tomar um cafezinho e conversar sobre o álbum. Porque para mim é importante essa parte de aproximar, né? Claro. Então todos eles que participaram, a gente teve encontros assim antes do estúdio, que era justamente sentar, tomar um café, Para conversar sobre a sentir. estética do disco Perfeito, e bela sentir estratégia. Não é nenhuma isso estratégia, é um modo de trabalhar, não é? Estratégia é parece uma coisa planejada e tal. Acho que é legal sim, um modus operandi assim. Você conversar com o cara para saber se tem uma afinidade, né? Aí o cara vem lá, o cara é um isso, super contrabaixista, não tem nada a ver com o seu som, fala, pô, legal, mas não tem nada a ver, né? Tem que ter afinidade sonora, afinidade musical, né? Gostar de filosófica certa também, existencial, filosofia, que é importante, política também. política, tudo isso é fundamental para a obra, né?
Legal. Antes da gente começar a conhecer o seu trabalho, eu já vou tocar duas do disco Átimo, né? E que vem a ser Sem Condições de Navegar e Minha Bahia. Sendo que Minha Bahia é o que deu bastante visibilidade para você, porque é um clipe, você falou que teve muita visibilidade, o pessoal curtiu demais, né? Você gravou lá em Salvador e tudo mais. Então a gente vai ouvir essas duas primeiras músicas do álbum Átimo, né? Depois você fala um pouquinho, você vai falar um pouquinho da sua carreira, da sua história, da família, aí toda ligada à música, né? O pai jornalista, o avô também na área de música também, não é isso? Sim, Toda a sim. família vai contar essa história. Então vamos ouvir, fala um pouquinho então de Sem Condições de Navegar, que é a faixa número 1 do Átimo, do disco de 2020, e Minha Bahia, que virou o clipe aí que o povo curtiu. Fale um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora. Massa, Sem Condições de Navegar é uma canção que eu fiz antes da pandemia, por incrível que pareça. E ela parece descrever o que nós estávamos prestes a viver, no caso, né? Vocês vão ver na letra que fala que delícia imensa, festa ao te encontrar. Tinha tempos em que a era desviava as vindas, né? E aí, logo em seguida, depois que eu lancei o álbum na pandemia. Então, foi uma surpresa muito grande perceber essa similaridade, essa semelhança, né? Claro. Dessas questões. E Minha Bahia, como você falou, é uma canção que realmente abriu caminhos assim para um público novo, que é um público bem diverso, e eu fiquei bem surpreso e feliz, que é uma música realmente muito alto astral, que foi feita de uma forma espontânea, e que eu amo ela hoje, assim, é uma canção que todo mundo pede para eu tocar, e eu sou muito feliz assim com essa canção. Então espero que vocês E gostem de toca ouvir. com gosto, que a música é muito legal mesmo, né? E tem todo aquele lance baiano, né? Aquela pegada, né? Inclusive Isso aí do não teu tem como violão, negar, né? do teu violão também, uma coisa assim, né? Eu entrevistei o Roberto Mendes, né? O nosso querido Sim, Roberto Mendes, mestre do grandioso, violão, assim. né? E essa Grande pegada, referência. essa coisa que faz, né, do Ijexá, do recôncavo e tal, acho uma marca muito bonita do som da Bahia, né? E você traz isso nas suas canções também. Então vamos ouvir Sem Condições de Navegar e Minha Bahia. Roda, sendo que Minha Bahia, você também que está acompanhando pelo YouTube vai ver o clipe, que é bem legal, você vai ficar com fome de comer aquelas comidinhas baianas aqui e tudo mais, né? O acarajé que aparece. Bom, siga lá, vamos lá. Verão tá chegando. Verão tá chegando. Caminha Bahia é uma delícia. Roda! Vamos lá. Que delícia, imensa festa ao te encontrar. Tinha tempo em que a era desviava as vindas. Eram ventos fortes, sem condições de navegar. Rajada é sopro de titã que levita pipais. Corte franco da ventada em nossas caras. Corte franco da rajada em nossas vidas. Eram ventos fortes, sem condições de navegar. Que delícia, imensa festa ao te encontrar. Tinha tempo em que a era desviava as vindas. Eram ventos fortes, sem condições de navegar. Rajada é sopro de titã que levita pipais. Corte franco da ventada em nossas caras. Corte franco da rajada em nossas vidas. Eram ventos fortes, sem condições de navegar. Eram ventos fortes, sem condições de navegar. Eram ventos fortes, sem condições de navegar. Eram ventos fortes, sem condições de navegar.
Que delícia, imensa festa ao te encontrar. Ea, 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 minha Bahia. Ea, ea, ea. Subindo a ladeira, eu vi o pôr do sol. Céu alaranjado, bolota baborá. Íngreme estribeira bate no coração. O céu reflete nossa malemolência, minha Bahia. Ea, 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 minha Bahia. Ea, 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 todo dia. Subindo a ladeira, eu vi o pôr do sol. Céu alaranjado, bolota baborá. Íngreme estribeira bate no coração. O céu reflete nossa malemolência, minha Bahia. Ea, 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 todo dia. Subindo a ladeira, eu vi o pôr do sol. Céu alaranjado, bolota baborá. Íngreme estribeira bate no coração. O céu reflete nossa malemolência, minha Bahia. Ea, 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 todo dia. Ea, 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 minha Bahia. Ea, 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 todo dia. Estamos de volta com o Ian Lacerre. Ele é baiano, mas está morando aqui em São Paulo e vai começar a contar a história dele aqui. A gente já ouviu 2 canções do disco Átimo, né? Sem Condições de Navegar em Minha Bahia. E agora o Ian vai contar a história dele, que tem uma história ligada à música, né? Você nasceu em Salvador mesmo ou nasceu próximo de Salvador? Você é soteropolitano, é isso? Eu sou um soteropolitano mesmo. Soteropolitano, eu falo errado. Nasci no hospital português. Não, é subjetivo isso. Eu nasci em Salvador em 1987, né? E morei nos Estados Unidos também por 5 anos, foi a minha infância. Depois eu vivo minha adolescência inteira em Salvador, até chegar aqui em São Paulo já depois dos meus 25 anos, né? No ano de 2018. Então, minha criação mesmo, eu digo que é baiana mesmo. Isso reflete também na minha obra, né? Uma pesquisa que a Bahia é um estado, não, Salvador é a cidade, mas a Bahia é um estado que é uma nação, é gigante e tem muita referência estética, muitos símbolos, ritmos, né? Então, realmente, eu sou muito feliz em ser baiano, em ser soteropolitano, assim, de ter tido a sorte de estar entre essa diversidade gigantesca, assim, que inspira a gente a poder hoje estar compondo, lançando discos, né?
É porque tem o som do litoral, tem o som do interior, tem o som do recôncavo, tem a sonoridade da Bahia é muito ampla, né? diverso. A gente fica sempre achando que é um tipo de... Isso aí é o clichê, né? Não é, Que às vezes eu passo. exato. Tem uma diversidade sonora bem legal mesmo, né? Eu luto contra esse clichê, inclusive, né? Eu tento trazer na minha pesquisa. Inclusive, existe na Bahia, né? Quando a gente pega os tropicalistas, que são os grandes ícones da nossa cultura brasileira, que é justamente, inclusive, desafiar esse localismo, esse regionalismo, misturando com a música do mundo, né? Que eu acho que Claro. isso também é uma coisa sensacional, assim, que o Caetano fez, que o Gil fez, que é ter essa referência de Beatles, ter essa referência do novo rock que estava surgindo, não só e misturando com esse regionalismo. Então, a riqueza da nossa música moderna brasileira hoje, ela é para além, inclusive, da Bahia, né? A Bahia mais esse processamento de mundo, que eu acho isso é um movimento intelectual genial, fantástico, assim, que até hoje eu busco também tentar fazer isso, né, com o meu trabalho. Realmente. Essa mistura que sai dessa coisa regional, mas também abraça o mundo, abraça as outras referências É que uma estão coisa que aí, o né? tropicalismo fez, né? Você imagina o meu impacto, você não tinha nascido em 67, vendo o Domingo no Parque, né? Do Gilberto Gil com os Mutantes, que a gente já conhecia aqui em São Paulo, né? De outros Sim, lugares, de rodas de rock e tudo mais, cantando aquela música brasileira, né? Com o arranjo do Rogério Duprat internacional, uma coisa magnífico. Sgt. Pepper's Beatles, né? Muito legal. Sim, E ao mesmo tempo o Gil, né? Fazendo aquela performance, quer dizer, aquilo foi uma coisa, para mim é a síntese, né, do som tropicalista, quer dizer, uma coisa que era rock and roll e era estava no música festival brasileira, lá. 67, né, quando apresentou o festival aqui, a música Domingo no Parque, né? Foi uma coisa, foi um Mas, impacto super grande, né? Quer dizer, é uma síntese do que o tropicalismo fez, né? Juntar a sonoridade internacional, né, de música, os arranjos do Rogério Duprat, que lembravam coisas do George Martin, dos Beatles e tudo mais, e sim. o som do Gilberto Gil, a originalidade, o tema, Nossa, né? Gil é Então, fantástico. juntando tudo isso, né? É Eu me maravilhoso, né? sinto, eu me sinto um pós-tropicalista, que na verdade é um continuista. Eu continuo tentando, né, ou então realizando isso, que é essa relação mesmo com o mundo. A gente não pode simplesmente se fechar a um tipo de generalização. O artista é É, baiano e tem que fazer Ijexá e não sei o quê. Não, pelo contrário, a gente tem que estar sempre buscando quebrar essas fronteiras, né, e se reinventar em cima é. das nossas influências do nosso mundo, que hoje, inclusive, ainda é mais globalizado, ainda é mais digital. Claro, por A gente causa estamos em um momento mais... das redes sociais, da internet, isso fica mais claro, mais amplo aí. Da época, você percebia isso, né? Essas influências, né? Porque o Caetano e Gil, eles assimilaram isso de forma incrível e fazendo música brasileira, que o pessoal que reclamava não tinha noção do que eles estavam fazendo. Era uma música O Caetano brasileira. fala no livro dele, né, que diziam que ele era comunista, tal, mas na verdade ele dizia que amava a música americana, né? Isso é Ele não verdade. era comunista. Então Ó, tem essa coisa. essa, essa loucura. Mas é aquela história do pessoal. Você viveu esses momentos aqui, ainda nós estamos agora mudando tudo, né? Ainda bem, né? Para o ano que vem as coisas melhorar. Das pessoas falarem, porque esse é comunista, esse é aquilo, é uma forma idiota de classificar, né? Não sabe o que dizer, aí eles começam. Agora vamos falar da sua história. Como é que é? Quem que é que plantou aí no seu som, né, da sua família, a música? Como é que você começou com essa brincadeira aí? Eu sempre falo que começa como uma brincadeira, depois vira profissão, né? Mas aí, como é Exato. que... Pois é, meu avô, Luizinho Lacerre, ele era um seresteiro, né? Ele não deixou nenhum fonograma, mas eu tenho até hoje umas gravações, inclusive está no meu álbum, eu utilizei uma dessas gravações, uma vinheta que eu fiz, e a gente cantava o Parabéns para Você, no aniversário. Ele cantava uma versão de Wilson Batista, que é Parabéns para você, hoje é seu aniversário, que Deus te faça feliz. É uma canção linda e todo aniversário do primo, do neto, da tia, ele cantava essa canção, era uma grande festa. Eu nunca tinha visto isso antes. Na verdade, eu nunca vi até hoje, depois de meus 35 anos, eu não conheço alguém que faça isso nas festas de aniversário. Ou seja, então eu sabia, o samba era samba antes de eu saber o que era samba, entende? Então Entendi. assim,
acaba que essa questão cultural, eu fui absorvendo, e era um violão rico. Ele cantava um repertório de pré-bossa, umas serestas, umas coisas antigas, assim, sabe? E que eu ficava emocionado enquanto criança de ver aquela coisa cênica e, ao mesmo tempo, tão verdadeira, porque eu não sabia separar a quarta parede, não tinha palco, era sala, sabe? Claro, claro. Então, isso tudo... E meu pai foi inspirado também pelo meu avô, que é compositor, meu pai já é compositor, meu avô era intérprete, né? Meu pai tem obra gravada, tem músicas incríveis, lindas. Até hoje ele compõe, inclusive, mas ele é jornalista, ele leva o ofício como jornalista como principal. E aí vem eu, no caso, da terceira geração dessa história, que já começa a compor e gravar discos, né? Então eu vejo uma crescente, assim, não sei se é crescente, mas um caminho A que vai se continuidade abraçando. da influência, né? O avô seresteiro, o pai compositor e você virando profissional, Sim, né? O seu pai virou jornalista, mas ninguém era profissional. Você sim. que é o único profissional, não é isso? Ou teve Isso, mais isso. profissionais da área? Hoje eu vivo de música, né? Eu posso dizer que sou profissional porque eu vivo da minha arte, é o que eu faço mesmo, que eu decidi fazer como minha vida, como meu ganha-pão e tudo mais. Legal. E além do som lá do Wilson Batista, do seu avô, seresteiro, o que você ouvia em casa com o seu pai que marcou? E qual o momento que você fala, vou virar músico? Foi fora do Brasil, quando você foi para os Estados Unidos, ou quando você voltou, quando você veio para aqui, para São Paulo? E que momento é que dá aquele estalo que você decide? É isso que eu quero. Quando Ó, foi? foi na Bahia, pós Estados Unidos, foi na Bahia. Eu fiz filosofia, fiz administração, fiz alguns cursos de universidade. Eu saí fora deles, na verdade, e eu tinha uma banda, já tinha começado a tocar não tão profissionalmente com uma banda chamada Neologia. E aí, Como depois que que eu é? fiz Fala o nome filosofia, da banda, não peguei bem. Neologia. Era uma banda, era Eu um sempre pop achei. rock brasileiro. Eu gosto do nome das bandas, o cara Não, fala João, rápido, porque acho que é feio. não, Não, a banda é tal. Eu falei, não, fala direito aí o eu que nome da criei. banda. Não, então eu fico meio envergonhado, mas tudo bem. Aí eu fiz a gente cantava, né, em bares, em Salvador, tal. Só que até então era um trabalho meio que paralelo para todo mundo na banda, né? Ninguém de fato tinha, um era engenheiro, o outro fazia sonografia, eu mesmo estudava outras coisas. Então, e aí teve um momento que eu decidi realmente assumir isso lá para o ano de 2011, que eu gravaria um EP, e a partir daí minha vida começou a virar. Eu recebi convite de gravadora, e aí eu gravei o Sonoridade Pólvora, e a partir do momento que eu gravei o disco, né, que é a publicação desse álbum, Sonoridade Pólvora, em 2017, mas é um projeto de 2014, que demorou muito, inclusive, naquela época, e essa gravadora sueca, né, chamada Jabo, que me convidou, que quis lançar. Aí eu descobri que esse álbum foi parar no... Descobri não, né? O álbum chegou ao Japão, chegou na Europa. Eu tive muitas críticas internacionais, não só brasileiras, sobre o trabalho, que exaltava essa brasilidade no meu trabalho. Isso tudo foi me dando combustível, fôlego para me estabelecer hoje como artista, né? Como para continuar esse processo aí de criação, de composição, de entregar mesmo minha alma para esse ofício, que é difícil acho que é impossível, talvez, você tentar conciliar muitas coisas com isso, porque demanda demais, sabe? Claro. Demanda muito. A gente tem que viver a composição para a gente gravar eu digo, pelo menos uma obra autoral, assim, você tem que estar sempre em contato, em Não, pesquisa, estudando muito, né? não dá para dividir com outra coisa, né? Você está fazendo eu sou professor e tal, mas para dedicação, como você faz, como cantor, intérprete Uhum. e autor também, não dá para ficar dividindo, vou ficar fazendo filosofia na faculdade. Até dá por um período, mas uma hora Sim. tem que encarar direto, né? E reto, senão não dá E para. tem gente que consegue também, não estou excluindo essas É pessoas. Eu sei que o verdade, Tino tem uns que. Santana, que é um grande ídolo meu, assim, baiano, para mim, um dos maiores intelectuais contemporâneos da música brasileira. O único que canta em línguas africanas, inclusive, que tem um trabalho riquíssimo. Isso, Ele se não me engano, ele é pós-graduado em filosofia, ele tem sim. uma dupla jornada aí, consegue. Mas, para mim, pelo menos pela minha limitação, se eu fizesse outra coisa, eu não ia conseguir, entendeu? Eu falo Tá mais num certo. campo pessoal também, para não excluir também aqueles incríveis, né? Esses expoentes aí que são. Claro. Então, o pontapé, assim, a divisor do profissional é a partir de 2014, que você está preparando sonoridade Sim.
Pólvora e o lançamento em 2017. Aí você fala, agora vou me dedicar inteiramente a essa coisa. Você não contou esse período dos Estados Unidos, que eu passei rápido? Foi infância, adolescência? O que você estava fazendo lá? Como é que você foi parar lá? Foi infância. A minha mãe e meu padrasto se mudaram para lá, né? Eles conseguiram, meu padrasto teve um convite de emprego e eu tive a escolha, poderia ir ou não, e eu escolhi ir junto. Claro, eu criança, né? Fui e morei 5 anos lá nos Estados Unidos. Eu acabei sendo educado, cantava o hino, jurava a bandeira e tudo mais, né? Que lá é obrigado. Mas que período isso aí? Você tinha quantos anos? De quanto a quanto? Eu fui com 8 anos e voltei com 13 anos para o Brasil. Então, foi bastante tempo, assim, porque eu acabei entendendo mesmo a cultura americana, eu vivi lá. Então, eu pude realmente, fui educado lá, e a escola era integral, né? Então, eu realmente tive essa oportunidade de conhecer adentro esse tão desejado por alguns sonho americano e tal, que hoje, inclusive, eu sou bem crítico a isso, e eu tenho, acho que até lugar de fala para poder criticar determinadas posturas de algumas pessoas. Pois é. Mas só indo para fora para a gente ver, né? Valorizar, talvez, o nosso país. Né? Tem esse detalhe também. Curioso. Pois é. Então foi uma experiência importante para você. Aí você volta para Salvador, em Salvador ainda. Você ainda. Choque cultural total, loucura. Eu dei uma aspirada quando eu voltei, porque é um outro modus operandi, assim, no total. E eu via muita gente de Salvador e do Brasil querendo imitar os Estados Unidos, e eu via que estava imitando o delay dos Estados Unidos, assim. Porque os Estados Unidos já estava em outra etapa e as pessoas estavam querendo pegar aquilo que estava chegando ainda e estava sintonizado, entendeu? Era como se você às vezes é o pior, né? Às vezes é o pior dos Estados Unidos, né? Às vezes não talvez sempre, né? Então, que é essa questão também da cultura do consumo, do neoliberalismo, né? Sim, que hoje já está numa fase muito mais avançada que na década de 90. Que assim, então, saindo daqui, eu pude ver essa discrepância, assim, essa coisa corroendo, né? Querendo nos doutrinar culturalmente, inclusive, né? Então, assim, eu sou hoje uma pessoa bem crítica a essa idolatria dos Estados Unidos, embora eu seja bem grato também por ter vivido momentos muito interessantes na minha infância. Eu tive uma coisa muito boa lá, tive amigos diversas nacionalidades, né? Pessoas hinduístas, pessoas da Coreia, da Ásia, que eu tive estrangeiros também, a gente tinha amizades verdadeiras, tá? Então, até hoje são meus amigos, inclusive. Então, por esse lado, foi muito positivo, né? Assim, não foi só uma coisa... Uma experiência boa, de repente te deu uma maturidade, né, para você seguir depois nesse trabalho seu, né? Pode ser... Com certeza. É uma experiência sempre importante. As experiências... Eu assim eu falo um pouco que é um período, disso, né? Um período de 8 a 13, né? Um período de idade que está formando, né? Já na pré-adolescência, já na adolescência, né, digamos, e você está ali, né? Sempre aberto a todas as influências. É importante esse momento. Aí você volta e começa a já pensar na música, né? Que é a raiz aí, por causa do seu avô e do seu pai e tudo mais, né? Aí fica aquele som. Vamos ouvir. Então, já fizemos um capítulo da Netflix, a história do Ian Lacerda. Primeiro capítulo já está resolvido aqui, já foi? Vamos ouvir mais duas, Controvérsia para Fran e Mergulho. Fala um pouquinho dessas para a gente ouvir agora. Controvérsia, eu fiz essa canção especialmente com um artista brasileiro contemporâneo que eu admiro demais também, compositor, chamado François Muleka, que é um grandioso, me inspirou muito para o disco de Átimo. A gente se encontrou aqui em São Paulo e a forma dele compor, e eu resolvi fazer uma canção especialmente para ele, assim, como se esse violão que eu faço fosse em homenagem a ele, a letra também. E Mergulho é uma música experimental, assim, é um 5/8, é uma canção de compasso composto, pode ver o compasso composto 5/8, e que trata também, é uma letra que eu fiz em parceria com Daniel Mann e Felipe Lorenzo, que são dois compositores baianos também, que me ajudaram nessa parte da letra aí. Então, espero que vocês gostem. Vamos ouvir, então. Roda, Controvérsia e para a Fran, né, que é uma sequência, e Mergulho. Roda.
disse entrou na minha cabeça. Estamos com problema na comunicação. Tudo que desenha não condiz com minha letra. Todos os caminhos escorregam na sua convicção. E se eu me importar, não duvide disso, eu vou. E se eu me importar, não duvide disso, eu vou. Eu vou mergulhar, desanuviar a alma, calar. Toda essa lama vai voltar pro mar. Nonsense no ar, a mesma história, a derrota ou a glória. Eu vou mergulhar. Nada do que disse entrou na minha cabeça. Estamos com problema na communication. Toda essa lama vai voltar. Tudo que desenha não condiz com minha letra. Todos os caminhos escorregam na sua convicção. E se eu me importar, não duvide disso, eu vou. E se eu me importar, não duvide disso, eu vou. E se eu me importar, não duvide disso, eu vou. E se eu me importar, não duvide disso, eu vou. Nada do que disse entrou na minha cabeça. Cada praia dá pra ver toda gente besuntada de dendê. Cada corpo, cada forma, todo mundo é pra valer. Pra dar praia tem de ter mar sem sombra e um azul de abastecer. Pele, alma, corpo salga, doura a tarde, faz ferver. Na quentura, no sorriso, eu me banho de prazer. Pelas águas, no espelho, eu mergulho em você. Cada praia dá pra ver toda gente besuntada de dendê. Cada corpo, cada forma, todo mundo é pra valer. Pra dar praia tem de ter mar sem sombra e um azul de abastecer. Pele, alma, corpo salga, doura a tarde, faz ferver. Na quentura, no sorriso, eu me banho de prazer. Pelas águas, no espelho, eu mergulho em você. Na quentura, no sorriso, eu me banho de prazer. Pelas águas, no
espelho, eu mergulho em você. Estamos de volta com Ian Lacerre, diretamente, não é da Bahia, ele está em São Paulo. Eu estou louco para falar que ele está na Bahia, porque eu vi o clipe Minha Bahia, já estou indo para Bahia, já estou indo lá, entendeu? Mas não, ele está em São Paulo e mora em São Paulo já há algum tempo, ficou lá em Chapada Diamantina, mas esse é o próximo capítulo que a gente vai contar, a gente ainda não contou. Aí, outra coisa que eu queria saber é o seguinte, você nesse começo, né, as influências estão claras aí na própria família, e você começa a estudar música, você disse que fez outros cursos universitários e tal, você chegou a estudar música em universidade ou não? Ou você foi Eu no sou autodidata. autodidata? Eu sou autodidata, mas isso é uma mentira, porque eu tive pessoas na minha vida que me influenciaram muito na música. Eu não tive um curso formador de música, mas, poxa, eu convivi com Felipe Guedes, com Gabriel Rosário, com o próprio Sebastião Notini, que são músicos extraordinários, né? Incríveis, e a gente sempre tocou muito junto, né? E eu acabava que eu absorvia aquilo daquelas pessoas também. Então, acho que quem diz que é autodidata, tem gente que pode até ser, que pode se trancar no quarto aprender sozinho, mas eu acho que não existe isso. Eu acho que nós somos sempre uma construção, né? E essas pessoas que eu falei em específico, eu não sei se você conhece o Felipe Guedes, em Salvador, que é um músico extraordinário, multi-instrumentista. O próprio Gabriel Rosário, que é bandolinista, de 10 cordas, né? Que veio do choro e agora está na música popular, está lançando trabalho aí, inclusive com o Roberto Mendes também. Eles gravaram juntos uma canção. Então foram pessoas que me inspiraram muito, que a gente tocou junto, e eles sempre me desafiavam a não ficar satisfeito. Até hoje eu não estou satisfeito. Eu estou um pouquinho mais que antes. Eu nunca fiquei satisfeito em tocar uma música da forma que eu tocava. Eu queria sempre, porque eu via que eles estavam sempre levando o meu nível para mais, assim. Eu perguntava, eu estou perto? Não, então tá bom, então vamos. Sabe? Então, essas pessoas, eles foram fundamentais, assim, para a minha construção musical. Essa coisa de autodidata, você tira o mérito e crédito daqueles que a gente olha, né? Porque, na verdade, você está aprendendo, você não está estudando formalmente a música, né? Isso. Indo para a escola, estudar música, como hoje tem os cursos, né? Mas você está aprendendo com os músicos, você vendo os músicos tocar, fazendo como se fala, né? Você sabe muito bem dessa expressão, o espelho. Você está no violão, o cara está no outro violão na tua frente lá, você fica olhando o dedo dele para ver o que ele faz, como é que ele faz. Essa magia, né? Que às vezes tem esses grandes músicos e tal. Aí você vai aprendendo, vai assimilando tudo isso deles, não é isso? Exatamente. E também pegando o material que a gente tem hoje na internet, né? A gente tem muita coisa. Cifra, partituras, que tem tudo disponível. Assim, a gente tem um acesso à informação que dá para você também ir isso é verdade, lapidando, isso é verdade. Né? É que eu estou falando, você vê que eu estou falando da minha geração, que a gente fazia o espelho, né? Eu olhava os caras tocar. Depois tinha as revistinhas de cifra, que eram muito ruins, né? Todo mundo deve ter te falado isso, né? Peguei um pouco dessa... Era muito ruim. Mas hoje tem você disse bem, hoje tem na internet os tutoriais, né? Então você vê coisas assim, por exemplo... Eu não bebi muito de tutorial, não. Eu bebi mais de acervo mesmo. Tem um songbook de Almir Shadiak, que tem as obras completas tenho aqui também. De Chico Buarque, de Tom Jobim, que foram da Bossa Nova, do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, tem tudo isso aí, tá vendo? É importante. Eles só não ensinam como é que é a mão direita, né? Mas a mão esquerda... Isso é verdade. Bem colocado. Esse truque eles não ensinam. Mas tem... Além disso, né, você falou muito bem dos songbooks, os tutoriais também ajudam, porque você olha a mão direita, inclusive, tem professores que explicam, né? E acontece isso, mas tem também outros truques que só com o próprio músico que você vai aprender. Por exemplo, eu entrevistei o João Bosco, e eu tenho aqui o songbook, né? Eu falei, João Bosco, eu não acerto uma sua, quer dizer, nunca vou acertar, porque aquele violão dele é a mão direita, como você acabou de dizer, né? Fundamental.
Aí ele contou no tutorial que ele fez durante a pandemia que ele afina tudo diferente, pô. Por isso que a gente não sabe fazer. Eu brincando, falei, agora eu descobri porque que eu não sei fazer, João Bosco. É que você. Agora eu tenho uma amiga. Ele deu risada, porque ele faz afinações incríveis, mudanças de afinação, para tirar, além do talento maravilhoso de saber tocar incrivelmente, tem umas coisas do que é próprio do som dele, né? Fala aí, desculpa. Falando do João Bosco, eu não era nem. Desculpa tentar cortar, mas tem uma amiga minha aqui em São Paulo que toca e canta João Bosco como eu não vejo ninguém cantar, que é a Bruna de Moraes. Sim, conheço. A Bruna Moraes. E não sei se você já viu ela cantando a nível D, que é uma coisa extraordinária. Eu falo, velho, eu prefiro até a versão dela, sabe? Que é tão linda, tão maravilhoso. E ela é uma das poucas que consegue cantar tão bem Aldir Blanc e João Bosco. Pois é. Era só uma adenda que eu fiz. Mas é verdade, tem essas coisas, os truques que os músicos, né? Você convivendo com eles, né? Agora, como eu disse, o João Bosco abriu o coração, mostrou todos os violões que ele tem na casa dele durante a pandemia, né? Aliás, ele estava bem triste na entrevista que eu fiz com ele por causa da morte do Aldir Blanc, né? Ele disse que estava saindo só música melancólica e tal. Estava bem, naquele período que eu conversei, estava bem difícil, estava bem triste mesmo. Mas aí ele começou a fazer esses tutoriais explicando afinações, né? Afinações do violão, truques, né? O próprio Roberto Mendes, aí, que é o seu ídolo também aí da Bahia, o cara tem altos truques, né? Aí eu perguntei como é que foi essa batida aí do violão baiano, aquele violão, essa batida. Aí ele conta a história que ele viu um cara tocando, você vê como tem a ver? Ele viu um cara tocando na Bahia, no Recôncavo, e aí ele pegou o som desse cara e foi aprendendo com ele, né? Quer dizer, tudo a ver com o que nós estamos falando. E o Roberto toca baixinho. Ele toca baixinho. Ele não tem unha. Outro que não tem unha é o Toninho Horta, né? Que eles tocam... Eu gosto do violão espanhol brilhante, mas sem unha. É justamente para fazer essas notas mudas, essas figuetas. Então, que para mim também, eu bebi muito disso aí, né? São completas inspirações para mim. Estamos contando toda essa história para mostrar do trabalho autodidata, como é importante, né? Que a gente está falando, é a convivência com o músico, mas hoje, como você falou, tem tecnologias aí que o sujeito pode aprender mais facilmente, mas nada como a convivência com um grande músico, né? Mas as tecnologias também não ensinam dinâmica, por exemplo. Claro. Né? O contato humano ele é fundamental ainda. As tecnologias elas não substituem. Elas acrescentam, elas são mais uma fonte mas ainda é importante se cercar daqueles. Então, o Igor Pimenta foi lá na rádio com aquele contrabaixo grandão dele de pau lá, que ele toca com você. Eu fiquei louco para tocar contrabaixo, mas não dá, pô. Você fica olhando, que bacana tocar do jeito, mas é incrível. Tudo isso o músico vai, né, aprendendo, vai assimilando e sai o som dele, que é isso que é bacana. O que você não falou ainda foi sobre as influências, né? Você já falou do seu modo de tocar e tal, dos grandes músicos que te inspiraram na questão da composição. Já citou aí rapidamente Caetano ou os baianos, né, que você já citou. Você se sente um pós-tropicalista, você já se definiu aí também, né? Mas quais são as referências assim de composição, de canção, de jeito de cantar que você traz com você na sua formação? Então, eu meio que já dei esse spoiler, né? Do Caetano, para mim, é uma grande inspiração monstruosa. Eu acho que ele, para mim, é o maior letrista hoje, assim, em atividade. Que esse último disco dele é simplesmente um absurdo. Né? O Chico Buarque também. Eu estudei muito tempo pelo Almir Saadiaq, a obra do Chico, o Tom Jobim também. O Tom Jobim, ele me ajudou muito nessa parte assim, harmônica, né? De ter esses caminhos mais ousados, com essa influência do Debussy, que tem essa coisa meio clássica, mas ao mesmo tempo chegando ao popular, né? Que essa influência imensa do Villa-Lobos. Então eu sou meio que old school assim, nesse sentido, né? Na atualidade, existem hoje compositores que vêm me influenciando muito, tanto na escrita, né? Tem o Flávio Tris, que inclusive é meu parceiro musical hoje. No disco Átimo, a gente gravou uma canção dele, que Fica Mais Aqui, que eu acho lindíssima, um blues. Nós vamos ouvir no próximo bloco essa. Vamos ouvir no próximo bloco. Super elegante. O próprio François Muller, que traz aí essa forma
livre também de composição, que também rompe um pouco com essa tradição tropicalista, né, que vem com a nova linguagem. Então eu venho hoje me influenciando muito, já que eu passei um bom tempo estudando assim essa galera que já fez uma história na música. Eu estou estudando hoje mais as pessoas da contemporaneidade. Assim. Entendi. Essas pessoas eles estão trazendo. Tem o Paulo Hanna também, que é um compositor de Brasília, que tem uma obra linda, é o Retrópicos. Então eu venho ouvindo muito, a poesia do Paulo é magnífica. Tem a Letícia Fiardi também de Brasília, que é uma compositora, letrista fenomenal, né? Que tem uma canção, inclusive, que está tocando bastante, Corpo e Canção. Então eu tenho me espelhado, eu tenho percebido, assim, eu tive um despertar, assim, que no nosso entorno tem muita gente no Brasil fazendo coisas muito interessantes. Muito boas. Os seus contemporâneos são talentosos também, uma geração talentosa mesmo, sem dúvida. E eu estou mais hoje ouvindo, você pode dizer, até mais eles do que aqueles outros, sabe? Embora eu acho que ambos tenham a mesma relevância na música brasileira, porque é uma coisa que fica, né? Mas eu estou, de fato, nesse momento, focado nessa cena aí de música brasileira, feita no hoje, no agora, né? Eles que têm me dado substância e enfim, ingredientes para estar criando o que eu estou criando. Assim, legal. Bacana, tal, porque os contemporâneos realmente uma geração de alto nível, né? Musical, instrumentistas, como você citou, e compositores que arriscam, buscam novos caminhos, né? Isso que é bem legal mesmo. Vamos ouvir mais duas, então? Que eu adorei também, essa música Samba de Quarta-feira, curti muito essa aí na hora que eu estava ouvindo. Essa daí... Fazer um registro rapidinho aqui do meu gosto aqui. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, mas eu coloco às vezes umas coisas que eu gosto mais, né? Ou me chamaram a atenção por algum motivo. Então, Samba de Quarta-feira e Fica Mais Aqui. Fala um pouquinho dessas duas que a gente vai ouvir agora. Samba de Quarta-feira está bem conectado com essa influência do Roberto Mendes, né? Que é uma chula misturada com baião, né? Eu fiz uma fusão aí de ritmos, né? E essa canção é minha, do Gabriel Rosário, que é aquele bandolinista que eu mencionei, e Tiago Lobão, que é um poeta, artista também, baiano, letrista, de muitas composições lindas. E é um samba que eu gosto muito, Samba de Quarta-feira. A canção Fica Mais Aqui, essa parceria com o Flávio Tris, a canção é dele, e eu tive a alegria de gravar com ele em Salvador, esse blues aí que eu sou muito fã. Vamos ouvir. Primeiro, Samba de Quarta-feira e Fica Mais Aqui. Roda! De lá vem ela subindo, por não saberam pra que de viés. Desde em seus trilhos, festejos de sal e uerê. Já que hoje é quarta-feira, ioiô, quem se toca vão saber. Me jogou Iemanjá, céu e flor, um benzinho, um querer, pra ia, pra ia. Raca tem só um sentido do revés. Terceiro bem-vindo, meio-dia, mar, andarilhos, tempos de concha nascer. Tem gente que pensa umbigo, mas não vê que o outro é bem-vindo. É preciso fé qualquer para o outro terceiro encontrar. Raca tem só um sentido do revés. Terceiro bem-vindo, meio-dia, mar, andarilhos, tempos de concha nascer. Tem gente que pensa umbigo, mas não vê que o outro é bem-vindo. É preciso fé qualquer para o outro terceiro encontrar. Laia, 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 la laia, 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 laia.
De lá vem ela subindo, bom não saber pra que de viés. Tens em seus trilhos festejos de sal e o erê. Já que hoje é quarta-feira, ioiô, quem se toca vão saber. Me jogou Iemanjá, céu e flor, um benzinho, um querer pra iaiá, pra iaiá. Acá tem só um sentido do reverso, terceiro bem-vindo, meio-dia, mar, andarilhos, tempos de concha nascer. Tem gente que pensa umbigo, mas não vê que o outro é bem-vindo. É preciso fé qualquer para o outro tecer, encontrar. Acá tem só um sentido do revés, terceiro bem-vindo, meio-dia, mar, andarilhos, tempos de concha nascer. Tem gente que pensa umbigo, mas não vê que o outro é bem-vindo. É preciso fé qualquer para o outro tecer, encontrar. Laia, 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 la laia, 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 la laia, 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 la laia, la laia, 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 la laia. É madrugada, lua crescente, passa um cometa, nosso destino. Ouve esse canto meu, fica mais aqui. Te peço um colo, te faço um dengo, bebo a memória, fumo teu cheiro. Sei que lá fora é frio, fica mais aqui. Contas mentiras, ouço com gosto, vê nossa estrela, segue morrendo. Tão breve a estação, fica mais aqui. Teu jeito escuro, cheiro de terra, fica à vontade, diz teu segredo. Não vai embora, amor, fica mais aqui. Olha os meus olhos,
fora do tempo. Sei dos naufrágios, sou tua menina. Te quero sempre em mim. Fica mais aqui. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Voltamos para conversar com o Ian Lacerre. Ele está lançando o disco, o single, né? Do disco que vem por aí, que chama-se, o próximo disco chama-se Meu Único Medo é Primavera. O título é ótimo, parece o nome de um filme, né? Obrigado. Pois é. Mas a gente viveu um filme. Eu acho que é um filme. Mas ele está lançando o single, eu vim para cantar, que a gente vai tocar no fim do programa aqui, né? Que é o lançamento mais recente. E durante esse ano ainda vai lançar mais alguns outros singles. E o ano que vem a gente vai estar no estúdio, né, Ian, para você mostrar o disco inteiro, completo, ao vivo com o seu violão, para a gente curtir mais ainda. Um maior prazer. Legal. Adoraria. A gente está falando do disco todo, né? E eu queria saber, na trajetória sua, como é que foi? Você fala desse selo sueco, mas eu não entendi bem como é que ele surge para você. Explica para mim. A Jabo já um selo, já estou trabalhando há 10 anos com a Jabo, né? Esse é o terceiro disco que a gente está fazendo junto. E surge de uma forma muito espontânea. O Sebastian também, que era o produtor do disco antigo, ele é sueco, né? Eles tinham uma relação. Mas eu gravei uma canção ao convite do Sebastian Nutini, chamado Rio Bahia, da Sonoridade Pobre, e a gente fez um vídeo de YouTube, que é bandolim, violão e triângulo, né? Praticamente com a produção do Sebastian. É super minimalista, mas é uma música muito bacana. E o Peter, que é o responsável pelo selo, o dono do selo, viu a música e falou, cara, quero trabalhar com esse cara. Ele entrou em contato com a gente. E aí, desde então, a gente não parou de trabalhar. A gente vem fazendo, lançando, produzindo essas obras juntos, e tem sido muito interessante, assim, para mim, como artista, ter essa plataforma, né, que possibilita, né, esse trabalho de gravação, de estúdio, que pouca gente sabe, mas é um trabalho hiper complexo, não deixa de ser um trabalho de produção executiva, um trabalho de produção musical que engloba orçamento, é um planejamento que você faz e é um projeto como qualquer outro, né, de qualquer outra área. Mas então, o selo, ele tem sede na Bahia, em São Paulo, no Brasil? Como é que ele funciona? A sede é em Malmö. Sim, ele estava entre Berlim e Malmö lá. E a gente, inclusive, eu não conheço o Peter pessoalmente. A gente se fala muito por e-mail. É muito curioso essa relação assim que a gente tem. Então, e a gente vem construindo junto, a gente vem criando mais confiança, vem criando mais. E ele mesmo me falou, Ian, esse projeto aí que eu estou com você é um projeto que eu vejo a longo prazo, é um projeto que eu quero que a gente tem que lançar esses trabalhos. Então, assim, eles têm uma visão muito interessante sobre o artista e sobre como funciona o fazer artístico, né? Porque antigamente nós tínhamos as gravadoras, né? Na indústria das gravações, Universal, hoje em dia a gente não tem mais essa. E eles faziam isso também. Às vezes eles pegavam um artista e gravavam um disco, depois gravava outro, até que a gente precisa dessa experiência com estúdio, a gente precisa dessa experiência com esse fazer, que é diferente de tocar ao vivo. Tocar ao vivo é muito diferente de gravar em estúdio, sabe? É completamente diferente, assim. Principalmente se você faz por faixa, que é overdubbing, né? Se você faz instrumento por instrumento, tem toda a produção musical tem toda uma delicadeza aí nesse processo que pouca gente sabe, acha que é só chegar e gravar a canção que está boa, e não é. Depois tem a pós-produção, que é a mixagem, a masterização. Então, quanto mais trabalhos você publica, mais experiente você fica. Eu acho que você vai refinando também e vai se aproximando mais da estética que você idealiza a priori, que acontece muito também da pessoa achar que vai fazer uma coisa e sair outra, sabe? Então essa oportunidade de estar trabalhando a longo prazo com essa gravadora está me possibilitando ter essa experiência, ter essa maturidade hoje.
Mas de ela chegar trabalha no só com estúdio. você aqui no Brasil ou tem outros artistas que trabalham junto? Tem outros artistas também, o próprio Tiganá Santana trabalha Tigana dessa Santana. gravadora. E eles Tem bancam, por exemplo, quando você vai gravar, você tem todas as condições. Estou falando, eu quero sim, saber do ponto de vista prático, porque hoje é tão difícil, né? claro, Os artistas todos claro. são independentes para ter esse apoio, é muito difícil, por isso que eu estou curioso em saber. Sim, sim. Na verdade, eu sou produtor executivo e produtor musical desse projeto, né? Eu planejo o projeto de álbum, faço um budget, faço uma planilha de gastos e custos com relação a tudo, e a gravadora hoje me possibilita realizar esse trabalho. Então, é assim que funciona minha obra. Por isso que hoje eu parei tudo para trabalhar com isso, né? Eu tenho essa possibilidade de poder estar criando, publicando obras e tendo essa abertura, essa confiança também, né, que a gente vai construindo ao longo dos anos, de poder estar trabalhando dessa forma, porque é arriscado também, né, você parar para pensar. Você pode... Claro. Então tem que ter muita transparência, muita E você comunicação. também pode produzir outros também, além do seu próprio trabalho, você também pode produzir outros. Claro, isso aí eu acho que é algo que está por vir, inclusive. Imagina, Sim, imagina que aí te dá uma isso é vontade algo de... que já está... Já está rolando. Eu amo estúdio, cara. Eu amo produção musical. Essa é uma coisa que eu adoro tocar também ao vivo. Mas essa parte de estúdio, de planejamento, de saber alocar verba, de escolher músicos, que é esse processo gigantesco que demanda uma organização, eu amo fazer isso. Assim. Eu me descobri realmente no mundo fazendo isso. Então eu acho que o universo vem abrindo portas para mim nesse sentido, né? Então eu espero assim, né, na próxima vez que nós nos encontrarmos, assim, eu estar já anunciando projetos que uma outra curiosidade, eles vão lançar CD físico, por exemplo, esse trabalho todo vai ter. Eles lançam físico, porque eles não abandonaram, então. O pessoal lá da Suécia pensa em CD físico, né? Porque aqui parece que o pessoal já não quer mais. Parece que o pessoal aqui não quer mais saber, né? Porque todo mundo que eu entrevisto aqui, não vamos lançar, não vamos gastar dinheiro com isso é besteira e tal. Tem uns que ainda ficam assim, com a possibilidade de lançar um vinil, né? Existe também essa vontade e tal, mas o custo é alto, então tem sempre essa discussão. Mas muito, por isso que eu estou querendo saber mais detalhes aí do selo, porque as pessoas hoje não estão nem lançando o CD físico, não querem saber, né? E parece que vocês vão lançar. Eu vou ser bem franco, assim, o lance que depende muito do produto também, sabe? De que tipo de mercado você está também alcançando. Eu lancei um vinil do Atmo, ainda existe, inclusive você pode comprar na internet, né? Eu acho que tem que importar agora, que no Brasil acabou. Mas eu tive essa alegria de realizar esse sonho, de gravar o vinil. Eu tenho um aqui, que é o... Pô, é uma vitória, é uma coisa linda quando você vê. Né? Eu mesmo coleciono vinil. Eu e minha companheira, a gente vai para o garimpo pegar vinil de João Donato. Essa galera até esse virou já. Eu vejo que não é uma coisa que é uma crescente, assim, no mercado de vinil funciona. E o seu retorno, você vai ter retorno mesmo financeiro, porque é um produto que tem um valor mais alto e tal. O CD eu vejo hoje muito mais como um produto de merchan, assim. É mais para press kit, para você vender em show, mas o que acontece é que a maioria das pessoas não tem nem mais onde tocar o CD, né? É o que me dizem aqui, o pessoal... Mas é um produto mais barato também. Eu conto sempre a mesma história. O cara falou, o carro novo não tem mais lugar para pôr o CD. Eu falei, mas ainda não tem um carro novo. O meu é velho, ainda tem lugar para pôr o CD. Então me manda o CD que eu gosto. São poucos, né, que tem. Eu vou mandar. A gente está imprimindo uma quantidade justamente porque a gente percebeu que essa parte de CD pode ser muito interessante para press kit, para material de jornalístico. E você vender no show também, né, Ian? Você lança no show, né? O show, se tiver o vinil, a gente compra. Se for o preço do vinil mais barato, eu falo para todo mundo, eu estou dando o recado como consumidor, né? Os músicos percebem. Se tiver um preço, porque o problema é que está muito alto. Se vai no show, não dá para comprar o vinil, que é muito caro. Então, eu tenho a impressão que aqui no Brasil esgotou, inclusive. A gente fez algumas prensagens aqui rapidamente, vinil esgotou tudo. Lojas americanas, estava nas lojas e tal. E de repente eu fui procurar, não tinha mais. Né? Eu falei, meu Deus, esse negócio. Então é um mercado que vale a pena, assim, se tiver outro artista. Eu acho que terá um caminho aí, não sabemos qual, né? Mas agora tem mais fábrica, eu sempre digo isso também. Eu recebo notícia aqui, o pessoal me manda, fala, tem mais 2 fábricas aqui em São Paulo, tem mais 2 no Rio, outros lugares estão, né, recuperando
as fábricas de vinil, e tendo uma demanda maior, o preço vai A baixar. demanda é maior. E aí a gente vai poder ter poder comprar no seu show, né, sem gastar muito, um belo vinil com a capa e tal, né? E o legal desses materiais é que eles são gráficos, eles ficam como objetos nas suas casas, etc. Claro. Então eles têm um papel, além de ser para ouvir, eles são muito visuais. O vinil, então, nem se fala, né? É um material assim, grande, né? Que fica Claro. ali. Então, o pessoal dos suecos lá que estão nesse selo que você está trabalhando, eles vão lançar material em vinil, vão lançar CD, tem essa perspectiva. Olha, nesse álbum esse meu novo álbum, a gente decidiu adotar uma estratégia de não imprimir vinil justamente pelo custo. A gente realocou essa verba para outra coisa, né? Entendi. A gente precisa de marketing. Marketing digital hoje, inclusive, ele é fundamental, né? Essa parte de você trabalhar as redes sociais, de você produzir materiais audiovisuais. Claro. Então, isso é uma questão estratégica. Mas eu pretendo, sim, lançar vinil desse trabalho, mas não nesse momento do lançamento. Talvez um pouco mais para frente a gente sim realizar, porque, como eu lhe falei, eu tive uma experiência muito feliz com o meu trabalho anterior, nesse sentido de fonograma em forma de vinil. Legal. Vamos ouvir mais duas, então, do disco. A gente já ouviu Samba de Quarta-feira, Fica Mais Aqui. Agora, na sequência, Supernova e Subindo a Serra em Busca de Tropeços. Fala um pouquinho dessa. Duas. Supernova é uma parceria com o filho do Roberto Mendes, o João Mendes, também, que é um grande compositor lá do Recôncavo Baiano. E ele me veio com essa canção, não estava conseguindo terminar ela, e eu consegui terminar essa música, e o Murilo Rafael, que também é um poeta do Recôncavo, botou letra. Então foi uma parceria muito interessante, feita a 6 mãos. E Subindo a Serra em Busca de Tropeços é uma música muito pessoal, é uma música que eu gosto muito dela, inclusive. Eu fiz em homenagem à minha mãe, que é ultramaratonista, e ela um dia me disse que quando ela aprendeu com as pedras, né, porque ela tropeçou em uma pedra no meio de uma prova dessa de 300 quilômetros, e ela teve que aprender com a pedra que o tropeço foi uma das partes mais importantes para ela conseguir completar esses desafios. Então, é uma homenagem à minha mãe. E continua, como chama a sua mãe? Desculpe. Jane Cavazzini. Jane. Legal. E ela continua no negócio aí de atleta e tudo? Ou tá Acabou de completar o Atacama agora, fez uma prova no Atacama. Olha, que legal, rapaz. Ela além de ser empresária, ela é incrível, é uma inspiração máxima para minha vida. Que legal, Atacama, já fiquei com sede, só de lembrar do Atacama, fiquei com sede aqui. É uma loucura, isso aí daria uma outra entrevista só sobre isso. Porque... Então vamos ouvir então, Supernova, que você já falou, é sua com o João Mendes e o Murilo Rafael, e Subindo a Serra em Busca de Tropeços, que é só a sua. Vamos ouvir então agora. Roda! Mistério em mim, quimera nos jornais, o som que veio dos canaviais, rasante no céu da boca. Saber sorrir para saber sonhar, o tempo aqui é tempo e é lugar. Sombra do cometa, roda do mundo, ilusão. Supernova. Mistério em mim, crianças e quintais, um arlequim na lógica do cais, chafariz e bicicletas. Um asteroide a viajar, o tempo aqui ainda vai passar. Planta e borboleta, volta da vida e invenção. Cartão postal, cartão postal. Deixa brisa na janela, seja sempre aquela fuga e dispersão entre dois irmãos sós. Deixa
conta das estrelas, e eu posso entendê-las nas constelações, onde sempre são sós. Mistério em mim, crianças e quintais, um arlequim na lógica do cais, chafariz e bicicletas, um asteroide a viajar, o tempo aqui ainda vai passar. Planta e borboleta, volta da vida, invenção, cartão postal, cartão postal. Deixa brisa na janela, seja sempre aquela fuga, dispersão entre dois irmãos sós. Deixa conta das estrelas, e eu posso entendê-las nas constelações, onde sempre são sós. Meus passos tropeçam no ar, é dito qualquer parecer. Como fazer te esquecer que o medo é de retroceder? E quando o sol crepuscular vira raiar, o tempo tende a fincar, a era rejuvenescer, e a nuvem que vimos passar bailando. Nuvem, pássaro passando, minha mente quase derreteu. Brilharam dois sóis para mim, verdade eu vejo enfim, só você pôde no olhar. E quando a noite chegar, vou madrugar sim, para vê-la dormir. Estamos de volta com Ian Lacerre. A gente está falando do mais recente trabalho dele, que a gente vai ouvir no final, só o mais recente single, chama-se Eu Vim Pra Cantar, que faz parte do disco Meu Único Medo é Primavera, que ele está lançando esse single, depois vai lançar outros singles no decorrer até o fim do ano, e o ano que vem lança completamente o álbum completo. Quantas faixas são no álbum, no próximo álbum? São 11 faixas. 11 faixas. E você está organizando já shows para esse disco? Você já está planejando? Já tem um planejamento? É claro que hoje em dia a gente fica fazendo planejamento, você viu o que deu lá na pandemia, né? Mas, bom, a gente não vai ter... Eu estou um pouco traumatizado, Colibri. Eu também.
Eu tinha muitos Marca planos tudo e aqui. depois dá tudo errado. Não, peraí. Por Mas é exemplo, importante. o Atmo, por Olha, exemplo, eu fiz milhões de planejamentos, tinha show de lançamento, tinha tanta coisa que caiu tudo por terra, né? Mas isso não pode parar, a gente não pode parar de planejar em nenhuma instância. claro. Eu pretendo fazer shows em Salvador e em São Paulo para o ano que vem. Eu acho que esse ano está um pouco corrido para realizar essas coisas. Vai ter o verão de Salvador agora, que eu gosto muito, né? Dessa época do ano, tem as festas populares lá, que eu Não é só sou você, extremamente né? Eu que não sou da Bahia gosto também. Como é que meu você terreiro. vai Então, ser? eu vou de DVS, eu vou trazer mais informações quando tiver com essas datas fechadas também, para não Beleza. vazar. Mas eu estou planejando, sim, apresentações aqui em São Paulo, em Salvador e em Brasília também. Mas antes do carnaval, né? Porque agora começou já o baiano falando mais alto. É antes ou depois do carnaval que você vai fazer? Tudo antes do carnaval, não é isso? Antes, isso. Porque tem aquele planejamento para depois do carnaval. O que aconteceu em 2020, né? Curiosamente, foi assim: o pessoal que falou assim: bom, depois do carnaval eu vou lançar meu disco, está pronto. Aí veio a pandemia, o cara não conseguiu lançar, mas também foi, né? É. E o carnaval te influencia também? Você falou que você não gosta muito do clichê do baiano, daquele som, do axé. Você nem falou de axé, você falou do Ijexá e tal, mas tem aquela coisa, né? O cara é Eu baiano, amo ele o tem. Ijexá, viu? Eu O Ijexá também. faz parte do plano. Eu sei. Eu usei como exemplo no sentido pejorativo, porque eu vejo o carnaval, ele é uma manifestação fundamental e a gente tem uma tradição do carnaval soteropolitano que é fantástica. Você está me ouvindo? Desculpa, eu troquei Tô, de tô, fone. tô, tô, tô ouvindo, Pronto. sim. Pode falar. E eu acho que a gente, inclusive, tem que tomar as rédeas do Carnaval de Salvador mais uma vez, porque existiu essa indústria do axé que acabou crescendo demais. E no início era maravilhoso, né? Década de 90, 80, a gente tinha bandas e músicos incríveis, geniais, que faziam os arranjos. Isso tudo foi mudando assim, ao longo do tempo e a gente chegou em um momento que virou um evento puramente business. E perdeu-se, assim, eu acho, dentro do circuito do Carnaval, essa questão do popular estar participando mesmo da parte artística, né, e Até tudo aquele mais. negócio de Então, botar o pessoal fechado ali, como que tinha que pagar os para blocos, dos camarotes, tá? blocos, ficou uma coisa, né? Era muito mais espontâneo o carnaval, principalmente da Bahia. Aí começaram a botar só quem pagasse podia ficar ali num pedaço Sim. específico. O negócio ficou meio Pois esquisito. é, pois é. E virou uma espécie de apartheid, né, que você via até pela Isso, cor da pele das boa, pessoas. boa palavra, Pessoas boa palavra, boa palavra. E existe isso mesmo, isso é real, isso é um absurdo, isso é real e a gente tem que combater. Agora está tendo uma tendência de acabar com as cordas, que chamam, no As Carnaval cordas, da eu Bahia, estava esquecendo a palavra, mas, as cordas, isso mesmo. mas isso ainda está muito embrionário, esses movimentos, e eu espero o ponto que a gente consiga retomar aí os trios elétricos e as movimentações populares que são fundamentais, né, e carimbo assim, da nossa cultura. Né? A gente tem é um evento desde Dodô e Osmar, que eu vou chamar esse carnaval de eletrificado, já tem muitos anos, e é eu que tive a oportunidade, sou baiano, sou de Salvador, de pegar o circuito certo, vamos dizer assim, digo, existe ainda o carnaval, sabe? Existe a pipoca, existem trios que puxam as pessoas, você pode ter uma experiência verdadeira, assim. Mas você tem que saber por onde, que dia, quando, não é uma coisa hoje em dia que é generalizada como o dia já foi, assim. Mas eu tenho Virou um um grande negócio, sonho. que virou um negócio, o Carnaval da Bahia virou um grande negócio aí, né? Eu também me impressionei mal, né? Na verdade, com aquele monte de circuitos, né? Porque a gente via era uma coisa bem espontânea e depois eu fui lá ver, era circuito 1, circuito 2, o pessoal nos camarotes tá parecendo um negócio um pouco espontâneo, né? O pessoal no É. camarote. Sabe aquele filme do Cinema Paradiso, que tem um cara do camarote que cospe no cinema, na cabeça das pessoas? É exatamente essa sensação que dá, cara. Mas eu também acho que eu pretendo, eu imagino que em breve, isso pode ser uma coisa até meio uma previsão, assim, mas eu acredito muito que a classe artística também de Salvador a gente dos artistas tem muitos lá, muita gente interessante. A gente vai retomar aos poucos aí esse movimento e vamos recuperar assim essa glória da energia do carnaval do povo mesmo, sabe? Isso vai acontecer. Eu já estou assistindo movimentações e a gente tem sede, existe uma demanda disso, sabe?
Então, eu tenho um grande sonho de cantar no trio, ainda não tive essa oportunidade. Eu estou me preparando espiritualmente e psicologicamente para retomar essa, assim, de poder ter essa oportunidade também. Assim. Agora, ô Ian, tem uma coisa que você está falando da Bahia e tal, e eu posso falar aqui de São Paulo, né? Antes da pandemia, a gente estava lá na rádio acompanhando, tinha o Carnaval de Rua de São Paulo, estava uma coisa maluca. 500 blocos, um negócio assim, como digo, né? Em São Paulo, que é essa loucura que você conhece bem aqui, você mora aqui, né? E é tudo superlativo. Então tinha antes de 2020, quer dizer, no Carnaval de 2020, um pouquinho antes da pandemia ali, tinham 400, 500 blocos já. Depois, claro que não voltou, né? Agora está se prevendo para esse ano que vem aí um número daqueles números 1000 absurdos. blocos. Sei lá, não sei, não vou dizer isso. Mas mudou muito até a característica do carnaval de rua de São Paulo, né? Muito forte. Não é que está se fazendo competição com o Bahia, com o Rio, cada um tem com o Recife, cada um tem a sua característica, né? Mas cresceu de forma assustadora, até a palavra. Cresceu de forma assustadora e muito legal, muito mais democrático. Você vê o samba o carnaval no sambódromo, tem que pagar. Então, na rua, uma coisa mais democrática, de graça e tal. E eu acho sensacional. Você chegou a acompanhar aqui algum carnaval? Que eu estou falando antes da pandemia? Já acompanhei, já passei carnaval aqui em São Paulo. É sensacional. Eu acho muito legal. Esse movimento não acontece só em São Paulo. Acontece em Minas Gerais também, em outros locais. Também, fiquei sabendo. E está crescendo o carnaval. E eu acho incrível. Qualquer manifestação popular que acontece com esse quesito cultural, para mim, é muito bom, é ótimo, é político também. É um momento que a gente pode ser o que a gente quer, que a gente quiser ser. E eu acho que é muito importante a gente ter esses momentos, né, de manifestação de massa nas ruas. Assim. Eu estou a favor também de que não seja também um carnaval separado, como a gente falou. Eu acho que o carnaval, isso na Bahia, eu posso falar do Bonfim, por exemplo, que é o pré-carnaval, que tem a fusão das classes sociais, ou seja, onde todo mundo vai para o mesmo lugar e convive no mesmo lugar. Assim. Eu acho que isso é a coisa mais democrática, mais bonita que existe na nossa cultura brasileira, e eu sou a favor disso. Assim. Então, portanto, que exista essa democracia verdadeira, assim, do acesso e dessa fusão, esse encontro de classes, para mim é um ato que eu torço a favor, sabe? Legal. Eu torço a favor. Eu torço por, na verdade. Carnaval sem cordas, né? Como você falou. Uma coisa bem mais, né? Democrática. Exato. Muito legal. Vamos ouvir a última do Átimo, que chama-se Átimo, porque o disco chama-se Átimo e a música chama-se Átimo. Boa. Então fala um pouquinho do Átimo, pra gente ouvir. Essa canção tem um arranjo de Felipe Guedes, aquele músico que eu falei que me inspirou muito, de clarone, clarinete, flauta. E a música que fecha esse meu trabalho anterior, que dá nome ao disco, né? A faixa título. Então vamos ouvir. Átimo, roda. Como labareda lapidou vazio, riscando um signo. De toda beleza nasce a delicadeza de orvalho viril. Como labareda lapidou vazio, riscando um signo. De toda beleza nasce a delicadeza de orvalho viril que eu vi se desfazer. La
Estamos de volta com o Ian Lacerre na reta final, porque agora a gente vai ouvir, no finalzinho, o mais recente single do disco novo. Então, quero que você já antecipe, antes da gente ouvir Eu Vim Pra Cantar, né? Quero que você antecipe um pouquinho daquilo que nós falamos no comecinho do programa, né? Sobre a sonoridade ter se transformado, que eu ouvi o Eu Vim Pra Cantar e ouvi o disco, o álbum Atmo inteiro, não ouvi o Sonoridade Pólvora, né? Mas está nas plataformas digitais, como você falou, e mudou um pouco o som. E como é que faz? Como é que foi que você mudou os músicos, você buscou outros músicos? Fala um pouquinho dessa transformação que vem por aí, os novos singles que você vai lançar ainda até o fim do ano, e constitui no mais recente trabalho que você vai lançar, Meu Único Medo é Primavera, que não tem o A, você deixou bem claro, nem tem o artigo. Deixei, isso. Então, falando um pouco de ficha técnica, né, vamos falar das grandes participações que colaram, que tomaram aquele cafezinho comigo na pré-produção, né? O Rafa Castro, ele é mineiro, então eu tenho uma grande influência da música mineira. Eu já falei aqui de Toninho Horta, tem Milton Nascimento, tem o Sérgio Santos, são pessoas incríveis que têm uma influência absurda, né, na minha parte de composição. Então, ter o Rafa Castro comigo, que é esse pianista que tem muito dessa linguagem mineira, já cria uma grande transformação na parte estética. E os músicos também, né, que eu vou falar um pouquinho de ficha técnica, você falou do Igor Pimenta, que é um baixista extraordinário, que também toca com o Rafa. Teve o Vitor Cabral, que é um baterista, ritmista, um dos melhores que eu já vi. Assim, eu tive a grande honra de poder contar com ele nessa parte de concepção rítmica também, não só de execução, mas de concepção também. Teve o Conrado Góes, que é um guitarrista extraordinário, que ele faz ou seja, toda a equipe mudou, né? Além da participação também tem uma canção que eu vou falar mais também do Cid Mavieira, que é um trompetista que tocou flugelhorn, que tem uma espécie de linguagem de jazz, que também se doou muito para esse álbum. Então, é inevitável que a estética do álbum mudasse, porque não teve nada de repetição da parte de equipe em relação aos dois anteriores, que foram praticamente o mesmo núcleo, né? Eu falava de Felipe Guedes, Sebastião Notini, Alexandre Vieira, e eles eram o meu núcleo de criação e difusão aí desse trabalho. Gravar em São Paulo também, pela primeira vez, modificou completamente o local de gravação, mudou completamente a intenção das frases, da poesia também. Eu gravei aqui no Space Blues, na Dr. Arnaldo, que é um estúdio maravilhoso. Nosso querido Fontanete, o grande mestre. O Fontanete, exato. Então, eu tive essa experiência de estar aqui em São Paulo, de estar com esses músicos de diversos lugares, maioria até paulista, exceto o Rafa e eu, né? Teve um outcome assim, completamente diferente, era exatamente o que eu estava buscando. Eu estava buscando, de fato, fazer algo que não remetesse eu acho que qualquer artista, quando lança um trabalho novo, ele quer sim se revolucionar, ele quer sim trazer uma nova perspectiva, né? Eu acho que essa é a grande tem que ter uma inquietude, né? Tem que ter uma inquietude mesmo, né? Você né? Vamos mudar o som, agora vou fazer outra coisa. E vai, como você falou, sendo influenciado pelos novos músicos ao seu redor e transformando a sua própria música, né? Evoluindo, mudando, né? Mudando de ares, né? Bem legal mesmo, isso é muito importante. Então, essa é eu acho que todas essas coisas que eu coloquei aí, essa mudança de equipe, essa mudança de localidade, fazem com que esse trabalho seja inevitavelmente diferente dos outros, de termos de sonoridade. Até meu próprio percurso enquanto artista também, né? Que a gente vai... Essa coisa da pandemia, essa minha mudança de áreas, de sair de São Paulo e ir para Chapada Diamantina, e passar 3 meses e acabar ficando 2 anos lidando com a terra, lidando com a plantação, apagando incêndios, sabe? Mudou completamente a minha própria visão filosófica da minha ser. Então, isso é inevitável que isso não seja também regado nas poesias, regado na parte das harmonias, das melodias. Então, esse disco, Meu Único Medo é a Primavera, porque mesmo a primavera é o novo, ela é o que está por vir, assim, então, independente de você querer ou não que as coisas fiquem do jeito que estão,
elas vão se revolucionar, sabe? Então esse disco, ele é o título dele é um gatilho. Ele é um gatilho para o novo, ele é um gatilho para o que está por vir. E falando disso em qualquer aspecto que você queira, seja político, seja existencial, seja, né? Quem fala muito isso é o próprio Bob Marley, né? Que emancipate yourselves from into slavery. You have no fear for atomic energy, because none of them can stop the time. O próprio Gil fala sobre isso também, então me inspirei muito nessa questão de que, independente de quem queira parar o tempo ou as coisas, existe um fluxo natural da natureza de se reinventar, sabe? E eu estou nesse álbum, esse conceito de tirar o artigo, que não é meu único medo, é a primavera. Meu único medo é primavera. Ou seja, quando você pensa que você vai paralisar ou ter medo ou algo, acontece. Então, basicamente esse o conceito, que é um conceito bem subjetivo, abstrato, que rege essas 11 composições aí. Eu tô louco para ouvir o disco completo agora, do jeito que você falou. Só vou ouvir agora o Eu Vi Para Cantar, que vai ser a última canção, é o primeiro single lançado, mas já tô com vontade de ouvir o disco, do jeito que você fala com entusiasmo, até porque, como você falou, o conceito nesse momento, né, que a gente está passando e agora para o ano que vem com outras perspectivas, né, é um momento muito legal para pensar assim como você está pensando, que a coisa venha, né, mudando todo o ciclo e a gente tenha dias melhores, né? Resumindo. Sim, é por aí. Por favor. Tudo isso aí. Agora, antes da gente ouvir para cantar o single do próximo disco, que você vai lançar o ano que vem, fale um pouquinho como é que a gente entra em contato com você, Ian. Quais são os canais, Instagram, você costuma responder, como é que é o caminho para conversar? Diga lá, os caminhos. Olha, meu Instagram, meu YouTube, todas as redes, tanto o Facebook, é Ian Lacerre. Então, você, botando meu nome, Instagram é ian.lacerre, se eu não me engano. Uhum. Não sei nem se tem ponto. Mas é muito simples me encontrar. Basta digitar meu nome, que Ian Lacerre, que você vai me encontrar em todas. Lacerre, atenção, 2 S's e 2 R's, por favor. Isso. O pessoal, porque o cara vai escrever Lacerre, Lacerda, um monte de coisa. Lacerda, Ian Lacerda, não é Lacerda. Não é Lacerda. Lacerda, então 2 S's, 2 R's, você entra na internet, você tem Instagram, Facebook, os teus trabalhos, os trabalhos todos estão no Spotify, nas plataformas. Eu tentei fazer um TikTok, mas eu não consegui, gente. Me desculpe, eu não consegui acompanhar. Não, mas você aprende uma dancinha, aí você faz, daqui a pouco. E o Pólvora, o Sonoridade Pólvora está disponível para quem quiser curtir a sua discografia, a gente citou aqui no programa, está disponível? Está disponível no Spotify, em todas as plataformas de música. Legal. O Átimo também, obviamente, e agora chegando o mais recente, O Meu Único Medo é Primavera. Quero agradecer a sua participação e estou esperando você no estúdio ano que vem com todo mundo, tá? O Igor já sabe o caminho, ele vai levar aquele contrabaixo pequenininho dele para tocar com você. Portátil. E essa torre portátil. Fala para o Rafa que não tem um piano Rhodes lá, mas a gente arruma um piano bacana para ele tocar, certo? O Conrado tem guitarra aqui também, mas ele leva a guitarra dele. Bateria tem também, você está vendo aqui. Então, é só ir para o estúdio e fazer um som ao vivo para a gente, tá? Saúde para você e até a próxima. Igualmente. Adorei conversar com você, cara, com a Rádio Brasil Atual. Muito obrigado, viu, pelo convite. E vou aguardar esse convite aí para o ano que vem para a gente fazer um som. Vamos guardar, porque eu quero ouvir. Eu fiquei com vontade de ouvir o disco todo. Você vai lançando, eu vou ouvindo, vou botando na programação aqui e a gente vai combinando pro ano que vem, tá bom? Maravilha, meu querido. Valeu, tchau. Muito prazer. Vamos ouvir, Até então. mais. Eu Vim Para Cantar. Roda, tchau. Para cantar, serve pra ser a voz contra o calar. Eu canto o que eu quiser, guiado pelas estrelas e toda a imensidão do céu, do universo, do seu papel. Eu vim para cantar e não pra ter
ideia ou alguma diferente da minha forma de ver. Eu penso que sou você e andamos pra algum lugar. Eu vim para cantar. Eu vim para cantar. Eu vim para cantar. Eu vim para cantar. Eu vim para cantar, não pra tentar calar a sua ideia ou alguma diferente da minha forma de ver. Eu penso que sou você e andamos pra algum lugar. Eu vim para cantar. Eu vim para cantar.